Opa, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou o Léo e hoje eu quero te contar sobre os hacks que os animadores usam ali nos seus programas para poder animar muito melhor, fechou? Sim, é isso mesmo que você ouviu ali antes da intro. Os animadores, eles cheatam para animar, viu? Os animadores, eles usam hacks nos seus softwares para poder facilitar o trabalho, tanto para economizar tempo, como também para melhorar um pouco a qualidade das animações, tá bom? E hoje, como prometido, eu vou te contar quais são esses hacks e vou te mostrar também qual o efeito prático de cada um deles, tá bom? Lembrando que alguns são pagos e outros são de graça, você consegue ir de graça. E eu tô com essa touquinha aqui, com essa blusa de frio, porque tá muito frio aqui, tá? Eles são muito úteis, são muito importantes e ajuda muito o trabalho do animador. Ah, e tem mais, até o final desse vídeo eu vou te revelar qual o melhor dos hacks de animador. Esse é basicamente o hack que todos os animadores usam, é o melhor de todos e simplesmente ajuda muito na produção, facilita muito o trabalho. Ah, e tem uma coisa, tem uma versão dele de graça que você vai conseguir usar, as ferramentas que os profissionais muito brabos usam, sem pagar nada por isso. E eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. Bom, então para começar, o nosso primeiro hack se chama ABX Picker. Se você não conhece um picker, não tem problema, vai estar rodando aí na sua tela agora mais ou menos como um picker funciona e basicamente serve para você ter a sua viewport um pouco menos poluída e ter os controles do seu personagem em uma telinha. Isso é muito útil, economiza muito trabalho e para projetos de longa duração, por exemplo, séries ou algum comercial que seja bem longo ou que tenha mais de uma versão, é muito interessante usar o picker porque isso vai te economizar muita viewport ali, muita informação na tela que você pode simplesmente tirar e jogar tudo numa telinha pequena e ir selecionando lá os controles. Além de que muitos rigs possuem alguns controladorzinhos escondidos que às vezes está no picker, mas eles não ficam sempre visíveis nos splines lá no nosso viewport. Então é bem interessante quando o rig tem lá o picker, você usar exatamente ele para poder ver todos os tipos de controle, toda a liberdade que você tem ali nos bands e tudo mais do rig, tá bom? Então ficamos aí com o primeiro ABX Picker. Lembrando que todos esses plugins vão estar para download aqui embaixo, então você pode simplesmente clicar aqui depois quando acabar o vídeo e sair baixando, instalando aí na sua shelf ou na maneira que você quiser, tá bom? Bom, e continuando nessa mesma linha de projetos longos, séries e tudo mais, a gente tem o segundo plugin, o segundo hackzinho que eu acho muito bom também, muito usado para quem trabalha com games também, não só com séries de animação e tudo mais, que é o Studio Library, tá bom? O Studio Library, a funcionalidade dele é basicamente você salvar poses e animações para poder usar depois, tá bom? Então dá para poder salvar ali todos os fonemas do facial e tudo mais para usar no mesmo personagem depois, ou até em algumas ocasiões dá para usar em outros personagens quando eles têm a mesma estrutura ali de rigging, tudo bem? E se você quiser entender como funciona ele na prática e tudo mais, tem um vídeo aqui no canal, é só clicar aqui no cardzinho quando o vídeo acabar que você vai lá e vai entender como funciona o Studio Library, tá bom? Então vai ter aqui na descrição aqui também pra você. Bom, continuando então com a nossa lista de plugins, a gente tem agora o Wave It, que é basicamente um auxiliar que vai te ajudar a fazer as curvas da sua animação. Então se você tá animando, sei lá, uma cauda, uma capa, esse tipo de coisa, esse scriptzinho vai te ajudar a fazer lá os formatos, os shapes em C, em S, e ele também te permite controlar exatamente a intensidade disso, como funciona. Se me lembro bem, tem um esqueminha de hierarquia nele, que funciona muito bem também, e sinceramente esse foi um dos plugins que já me economizou algumas horas de blocking, tá? Ele ajuda bastante ali a blocar, e os shapes ficam sempre muito bonitinhos, dá pra você configurar todinho lá, é um plugin muito bom e com certeza vai ajudar bastante na sua produção. Continuando aqui com os nossos plugins, agora a gente vem pro Path Anim. Eu não sei se eu pronunciei isso correto, mas basicamente é um plugin que sinceramente eu tenho uma história meio ruim com ele, porque eu já precisei muitas vezes desse plugin e não achava ele para download de jeito nenhum. Eu usava ele bastante quando eu comecei a animar, que eu fazia uns ciclos e tudo mais. Depois eu acabei perdendo ele e eu só consegui achar ele agora enquanto eu gravava esse vídeo. Então já clica aí para download, que é um plugin muito bom e eu vou te explicar agora o funcionamento prático dele. Basicamente é um plugin em que você consegue colocar ciclos de animação em um caminho. Então se você fez um walk cycle com o personagem parado e quer colocar ele num caminho, basicamente tu consegue fazer e fica bem legalzinho, entendeu? É um pluginzinho que ele te dá uma liberdade de controle bem legal também. É tecnicamente até bem simples de usar e tem uma utilidade muito boa, tá? Para quem trabalha com ciclos, às vezes trabalha com games também, dá para usar esse tipo de coisa. É um plugin muito útil e economiza algumas horas de trabalho também. Agora, continuando nos plugins super úteis, a gente tem o Overlapper, que é basicamente um dos maiores hacks ali de animação, porém que precisa ser usado com responsabilidade e bastante cuidado, porque é um plugin tecnicamente chato de configurar. Então se você não souber configurar ele, não se acostumar a usar ele, tu vai gastar mais tempo tentando usar ele do que fazendo o overlap manualmente, tá bom? E basicamente o que ele faz é justamente o que o nome dele diz, ele faz os overlappings ali das coisas. Então se você anima, sei lá, se você pega a ponta de uma bandeira e balança aqui para trás, ele já faz automaticamente as ondulações para você, os caminhos para você.
É bem legal de usar, é um plugin muito divertido, simples pra caramba de usar, só que ele exige uma certa tentativa e erro, assim, porque o que ele faz basicamente é tentar criar uma simulação ali de acordo com o movimento inicial, tá bom? Então é um pluginzinho que tu tem que testar e ver se você adapta ele também, mas é muito bom, funciona muito bem. Bom, indo nessa mesma linha ali do overlap, a gente tem mais um que é o Physics Tools, que é basicamente um hack de polishing, assim, tá? E o que essa ferramenta faz, na verdade, é tentar fazer a interpolação das suas animações considerando física também, tá bom? Então ela faz também esse esqueminha dos overlaps, ela tenta criar ali algumas resistências mesmo e simular os follows ali, simular as perdas de energia e tudo mais que a gente tem enquanto tá animando, enquanto tá pensando na física, tá? É uma ferramenta que também precisa ser configurada, é bem legal de usar, não é difícil de usar, porém é mais uma dessas ferramentas que você precisa se adaptar e ver se o seu workflow funciona com ela, tá bom? Porque se não funcionar, é melhor fazer manualmente mesmo. Mas não deixa de ser uma puta economia de tempo usar ela, tá bom? A gente tem também o IM Tools, que é basicamente uma ferramenta onde você consegue setar um ponto em alguma extremidade de um objeto e ligar ela no outro ponto para que você consiga polir ela aqui consertando os arcos. Por exemplo, uma utilidade que a gente tem para essa ferramenta é se você tem um personagem segurando uma espada, você consegue traquear os pontos na ponta dessa espada e ir consertando os arcos. E isso é um excelente hack ali de polishing, porque facilita bastante, tá? A gente sabe que os arcos na animação são uma das coisas mais importantes que tem. Então fazer esse polishingzinho de arcos, às vezes na ponta do nariz, na ponta de uma espada, fazer por todo o seu personagem é uma parada muito importante. E esse hackzinho de animação, esse plugin, ele faz basicamente isso, ele facilita para que você consiga traquear e consiga também ali movimentar a sua ponta ali da espada ou a sua ponta do nariz só através desse controle que ele cria ali na ponta. É excelente, vocês estão vendo aí na tela como funciona e com certeza economiza um puta tempo ali de trabalho. E por último, mas não menos importante, como prometido, agora o melhor hack, o maior hack de todos. Porém, existe um pequeno detalhe que você precisa entender. Se você não souber como eles funcionam, se você não souber animar e só baixar isso aqui e achar que a sua animação vai ficar linda, eu tenho uma notícia ruim, eles não vão funcionar pra você, tá? Simplesmente porque é muito importante você entender como fazer animação pra poder depois usar os hackzinhos que vão melhorar a sua produção e vão sim, com certeza, ajudar você a fazer uma boa animação com menos tempo e tudo mais, tá? Então, basicamente, esses hacks, eles são voltados mais pra produtividade do que pra animação em si, tá? Provavelmente é um dos plugins mais usados ali de Maya para animação, principalmente pela quantidade de funções que tem. E o nome do gigantesco plugin é Animbot, que é basicamente o plugin do Alan Camilo, tá? O Animbot, na verdade, é uma coleção de várias funcionalidades ali, é uma toolkit mesmo, e lá a gente tem várias ferramentas, tem Twin Machine, tem os Arc Trackers, você consegue criar coleções de botões lá também, consegue fazer um monte de coisa, existe um monte de ferramentas de polishing, de gráfico lá também, que funcionam muito bem. E resumindo, pra mim, tá? Na minha opinião, de animador, é uma das melhores, se não a melhor ferramenta de animação pro Maya, tudo bem? Óbvio, tem aquela MJ Tools também, que bate de frente também ali com o Animbot, funciona muito bem, é muito boa, mas eu por preferência, por costume, ainda prefiro o Animbot, tá bom? E tem uma observação especial sobre esse plugin que eu preciso deixar aqui, é muito importante, tá bom? Se você não ganha dinheiro com animação ainda, se você não trabalha com animação, tá só estudando, não recomendo comprar nenhum dos plugins que eu falei aqui agora, tá? Alguns são de graça, você vai conseguir achar eles de graça, mas os que são pagos eu não recomendo você comprar. Porque, primeiro, se você está estudando, é importante entender como isso funciona no Maya nativo, não vai ter nenhum problema para você. E algumas das funcionalidades que você precisaria ali só para estudar, você consegue achar de graça. E segundo, porque eu acho que esses plugins, eles não são essenciais para você aprender animação, entendeu? Eles só são ferramentas que vão te economizar tempo e vão te fazer produzir muito mais, sem perder qualidade ou até melhorando a sua qualidade. Então a dica é essa, não compre os plugins agora se você está estudando, simplesmente vai estudando com as ferramentas que tem de graça, com os scripts que tem de graça, que funcionam muito bem. E para finalizar, tem uma coisa que é muito importante. Se você quer usar um Animbot e não tem como pagar ele, você tem duas opções para poder testar ele. A primeira é baixando o Animbot de versão de teste. Você vai ter acho que 30 dias lá para testar e vai ser super suficiente para você entender a ferramenta, ver se vale a pena para você ou não. E tem um outro detalhe também, você pode baixar a versão antiga da ferramenta, que chama A-Tools. Eu sinceramente uso as duas juntas e eu confesso que eu prefiro algumas ferramentas do A-Tools, por exemplo o Twinner e tudo mais, eu sempre uso no A-Tools e não no Animbot. Então, se você quer usar uma ferramenta parecida, muito boa também, baixa o A-Tools, eu vou deixar o link aqui para baixar o A-Tools também.
também. É de graça, o Eitu é totalmente de graça, então tu pode usar ele à vontade, que é super tranquilo. E não deixa de ser uma ferramenta muito boa também, muito leve e funcional pra quem anima no Maya. Bom, e esses foram os hackzinhos de hoje. Eu quis passar pra vocês basicamente os plugins que os animadores usam. Se você é um animador e não usa todos os plugins, acho que vale a pena passar por alguns que você não conhece ainda pra testar. Espero que eu tenha te ajudado. E se você gostou do vídeo, gostou aqui do conteúdo, não esquece de deixar um likezinho, se inscreve no canal, ativa os sininhos, caramba, deixa um comentário. O comentário eu acho que é o mais legal, o mais importante. Vou responder todo mundo. E me segue lá no Instagram também, vai estar passando aí na tela pra você. Lá eu basicamente tenho falado da mentoria de animação que eu tenho feito, tá? Então, eu resolvi dar aula de graça de animação pra algumas pessoas. E eu postei isso lá no meu Instagram. E eu tô fazendo o acompanhamento dos meninos, tá? Eles estão tendo aula comigo toda semana, 2 vezes por semana. As aulas eu não tô cobrando nada deles, é só pra que eu aprenda e que eles também aprendam junto animação. E não só animação, como outras coisas também sobre a carreira de animador. E se você quiser acompanhar esse projeto, quiser aprender junto com a gente também, é só ir lá no meu Instagram que eu posto lá sempre sobre esse projetão meu, tá bom? Então na base é isso, espero que tenham gostado, até o próximo vídeo, um abraço e eu fui! Opa! Eu tenho uma notícia. Blá 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 blá. Alegria. Cara, deixa eu ver aqui, tem alguma coisa no meu dente? Agora pensando num plugin. Por que eu faço essas caras assim? Minha sobrancelha mexe muito quando eu tô gravando.